Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu acho que considerar este versículo que eu acabei de citar é muitíssimo apropriado para uma noite como esta. A questão da adoração é o que motivou Paulo a escrever as linhas que eu citei. Adorar a Deus não é necessariamente cantar hinos, entoar louvores. A verdadeira adoração é um estilo de vida. É interessante que a primeira vez na Bíblia que a palavra adoração aparece, ela aparece em Gênesis 22, 5. Ela aparece ali em um contexto no qual Abraão diz a seus servos, vocês conhecem muito bem este texto, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, Isaque, seu filho, vamos até lá, vamos subir ao monte. Depois de adorarmos, está aqui, a palavra aparece pela primeira vez na Bíblia. Depois de adorarmos, voltaremos. A mesma palavra aparece em alguns outros momentos, mas um excelente momento que ela também aparece em Jó 1:20. Depois que Jó perde todas as coisas, seus filhos, seus bens, ele se lança ao chão e diz, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra, e a palavra aparece, e adorou. Em ambos os contextos que eu citei, no caso de Abraão, que foi adorar, e de Jó, que adorou, nós estamos diante de pessoas rendidas, totalmente rendidas ao Senhor, sem entender muito do que está acontecendo. Abraão foi entregar ao seu filho o bem mais precioso que ele tinha. Eu não tenho como equiparar, porque eu tenho dois. Ele entregou o seu único filho, por assim dizer. Então, o bem mais preciosíssimo, ele foi. E ali diz o texto que ele ia adorar. Jó perdeu todos os seus filhos e adorou. Em ambos os casos, como eu disse, nós vemos pessoas com a vontade rendida ao Senhor. Se nós pudéssemos diferenciar um religioso de um adorador, nós poderíamos fazê-lo nos seguintes moldes. Um religioso vem à igreja em determinado dia e cumpre alguns rituais externos para agradar a Deus. Seria uma excelente forma de definir um religioso. Por outro lado, um adorador vive todos os momentos buscando agradar a Deus interna e externamente, com a vontade rendida ao Senhor. Eu quero enfatizar justamente essa rendição, essa entrega da vontade a Deus. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você é um adorador, o momento do louvor, o momento que você canta é sublime. Quando você abre a boca para louvar a Deus com o coração rendido, esse provavelmente é o momento mais profundo de sua vida, porque ali você comunga intimamente com Deus. O Camerata de Belém tem nos inspirado por 30 anos a fazer isso. E nesta noite nós estamos agradecendo a Deus pela inspiração que vocês têm sido a nós. O contexto do texto que eu citei, dele,
por ele e para ele, ele está em um texto que trata da salvação de Israel. No capítulo 9, Paulo aborda a soberania de Deus na salvação. No capítulo 10, o apóstolo lida com a questão da rejeição da justiça de Deus por Israel. E no capítulo 11, Paulo trabalha a futura salvação da nação Israel. Maravilhado com a inexplicável sabedoria de Deus, Paulo irrompe em adoração nos últimos versículos do capítulo 11. Vocês conhecem muito bem, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 30 a 36. O último versículo, que eu estou repetindo, 11, 36, apresenta 3 aspectos da verdadeira adoração. A parte A do versículo do texto diz, porque dele. Deus é o autor ou fonte da verdadeira adoração. A parte B do versículo diz, por ele. Algumas traduções, através dele. Vemos aqui que Deus é o capacitador da adoração. Devemos adorar ao Senhor auxiliados por seu próprio poder. E a parte C do versículo diz, para ele. A genuína adoração é direcionada a Deus. Talvez você pergunte, mas pastor Raik, a quem mais poderia ser direcionada a adoração senão a Deus? Eu respondo, a adoração pode ser direcionada ao próprio homem. Note atentamente a seguinte contraposição. O direto contraste da adoração a Deus, que nós acabamos de ler aqui em Romanos 11, 36, é Babel. Babel é o exato contraponto. Eu quero comparar rapidamente. A adoração em Babel tem como autor ou fonte o homem. A gente vê essa autoria lá. O texto como um todo diz, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, a adoração em Babel tem como fonte o homem. Vinde, façamos, a ideia é do homem. O plano para a edificação da torre se origina na mente humana. Em segundo lugar, a adoração é feita pelo homem, ou através do homem. Edifiquemos nós, no braço. O homem faria a cidade e a torre através das suas próprias forças. Com que objetivo? 3. Para ele, ou para a sua glória, tornemos célebre o nosso nome. Há um direto contraste, como eu disse, entre Romanos 11, 36 e Gênesis 11, 4. Vale muito a pena repetir por partes. De um lado, você tem a adoração a Deus que começa nele mesmo, porque dele, imagina comigo um U de uniforme, U de universo, um U, porque dele, através dele e para ele. Então, adoração a Deus começa nele mesmo, porque dele. Por outro lado, a adoração do homem começa nele próprio. Vinde. Em segundo lugar, a adoração a Deus é feita através do próprio Deus, por ele, afirma Paulo. Do outro lado, a adoração ao homem é feita através da força do homem. Nós mesmos vamos edificar a torre. De um lado, a adoração a Deus é feita com o objetivo de glorificá-lo, ou como diz o texto, para ele. Por outro lado, a adoração ao homem é feita
para a glória do homem, tornemos célebre o nosso nome. O contraste é gritante. Na adoração ao Senhor, Deus é fonte, meio e alvo da adoração. Na adoração ao homem, o homem é fonte, meio e alvo. Eu queria rapidamente detalhar um pouquinho mais, para que isso fique bem claro nos nossos corações. O genuíno adorador do Deus vivo busca, em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor e não a sua. É aqui onde tudo começa. Nosso texto diz: porque dele. Cristo nos deu justamente esse exemplo. Jesus viveu neste mundo para fazer a vontade do Pai. Assim lemos em João 6,38: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. O adorador é chamado para o mesmo estilo de vida. O primeiro passo da adoração aceitável é buscar entender a vontade de Deus para a minha vida. Esse é o primeiro passo. Efésios 5,17: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Adorar a Deus não é simplesmente cantar louvores, como fizemos hoje à noite, levantar as mãos, se batizar, orar, ser membro da igreja, jejuar, participar de cultos dominicais, estudar a Bíblia na EBD, fazer vigílias de oração, envolver-se em atividades da igreja, etc. Eu posso fazer todas essas coisas e ainda assim não ser um adorador genuíno. O adorador genuíno, em última instância, tem a sua vontade rendida a Deus. O Senhor reina no interior, na mente e no coração do crente verdadeiro. Jesus é Senhor da vida do adorador. A vontade de Deus é fonte da adoração. Eu vou dizer de novo isso. A vontade de Deus é a fonte da adoração do verdadeiro cristão. Do outro lado, o contraponto, o fundamento da adoração ao próprio homem é fazer a sua vontade. A adoração ao ego é realizar os seus próprios desejos. O homem que se autoadora faz o que quer, mesmo que seus desejos colidam com a vontade de Deus. O religioso pode até fazer várias das atividades externas que nós acabamos de listar: orar, cantar, jejuar, mas ele não se rende à vontade divina. Esse aqui é o ponto. Seus pensamentos não são cativos ao Senhor, seu coração é dominado por outros deuses. Invariavelmente o religioso sabe que existem coisas escondidas ou áreas escuras em sua vida, mas ele não quer rendê-las ao Senhor. 2. Um genuíno adorador do Deus vivo busca, em segundo lugar, depender do Senhor e não de si mesmo. Isso pode ser chamado de fé ou confiança em Deus. O nosso texto usa a expressão por Ele, ou através dele. O adorador verdadeiro sabe que não tem forças para viver diante do Pai. Ele depende do próprio Deus para servi-lo. O estilo de vida do adorador é um no qual ele olha constantemente para o Senhor, de onde vem o pão nosso de cada dia, a sabedoria para cada dia, a força para cada dia, a direção para cada dia. Paulo nos fala deste tremendo poder do Espírito em Efésios 1, 17 a 19. Ouça: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Como já dissemos antes, adoração é um estilo de vida.
Consequentemente, o adorador existe nesse mundo em perpétua dependência do Senhor para tudo. O adorador verdadeiro é um mendigo com pires na mão, dependendo do Senhor. Essa atitude humilde, dependente, por sinal, é profundamente agradável ao Pai. Por outro lado, aquele que adora a si mesmo depende de suas próprias forças, confia em si mesmo, vive buscando seus próprios interesses, embora realize atividades religiosas de vez em quando. O religioso é sábio aos seus próprios olhos. Por sinal, Deus considera tolo ou insensato o homem que pensa que pode depender somente de si mesmo e não do Senhor. Lemos isso em Provérbios 26, 12. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. 3. Um genuíno adorador do Deus vivo busca, em terceiro lugar, dar glórias ao Senhor e não a si mesmo. Esse tipo de adoração consiste em uma atitude do coração e não apenas dos lábios. É muito fácil nós nos acostumarmos a dizer graças a Deus por isso ou aquilo, mas é difícil nós interiormente nos esquivarmos de darmos créditos a nós mesmos por conquistas ou por coisas que nós venhamos a obter. Por outro lado, aquele que adora a si mesmo se congratula interiormente por seus feitos, títulos, conquistas, dotes e habilidades. Ele pode até com sua boca dar glórias a Deus, dar crédito ao Senhor por suas conquistas, mas no fundo do coração ele atribui todos os seus ganhos a si mesmo. E aqui é um grande perigo. Você que é músico, eu que sou pastor, que de alguma maneira estamos, querendo ou não, sendo olhados. Há um grande perigo nisso aqui. Nós precisamos, quando elogiado, principalmente no coração, dizer glória ao Pai, glória a Ti, o crédito é sempre teu, eu nada sou. Eu gosto muito o que Paulo diz sobre si mesmo em 2 Coríntios, já no final da carta. 3 palavras que falam muito a meu coração. Ele diz: eu nada sou. Medita nessa verdade, pensa nisso. O Paulo, se alguém foi grande depois de Jesus, se alguém foi grande nesse mundo se alguém foi um santo que plantou mais igrejas, que escreveu cartas, teve revelações tremendas nesse mundo, ele conclui com 3 palavras o que ele pensava de si mesmo: eu nada sou. Em conclusão, a verdadeira adoração tem origem em Deus, daí busca pela sua vontade. A verdadeira adoração depende de Deus, daí a importância da fé, sem a qual é impossível agradá-lo. 3. A verdadeira adoração atribui a Deus todas as coisas, com o coração rendido. E quando você abre a boca para louvar a Deus com o coração rendido, é um dos momentos, se não o maior momento de profundidade, de comunhão, de engajamento com Deus vivo. O Camerata de Belém tem nos inspirado nesses 30 anos. E nesta noite nós gostaríamos de agradecer a Deus pela vida de vocês, por tamanha bênção que vocês têm sido. Parabéns, queridos, que continuemos a viver sob o moto, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. Amém.